Para quem não assistiu a série, é um rapaz de 13 anos, certo? A história é sobre ele. E ele é de uma família que aparentemente é normal, né? Com pais casados e uma irmã mais velha, de 17 anos, né? Também adolescente, só que um pouco mais velha. E ele frequenta a escola, ele tem notas boas e tal. E a série começa já com a polícia invadindo a casa dele de manhã cedo, com ordem de prisão. Ou seja, provavelmente eles tinham já provas suficientes para fazer isso. E aí os pais ficam, que loucura, tá acontecendo algum erro? O que foi que aconteceu? Como assim? Meu filho, tipo, fica todo mundo incrédulo com o que está acontecendo. E o menino, a se negar, tipo, o que está acontecendo? Também entrou na mesma vibe dos pais. Só que a acusação da polícia era que ele tinha feito um crime na noite anterior. Então, levaram o menino embora e foi todo mundo para a delegacia. Certo. Daí por diante, ele ficou em custódia durante muito tempo, esperando todo o processo jurídico. Enquanto isso, a série mostra a polícia investigando. Então, eles vão entrevistar os alunos na escola, vão falar com os pais, vão falar com amigos conhecidos e tal, tal, tal. E aí se desenrola dessa forma até descobrirem com toda certeza que realmente ele foi o autor. Não, peraí, pô. Eles já descobriram isso no primeiro episódio. Não, sim, mas assim, a coisa se Tem uma desenrolou para filmagem deles esfaqueando a menina. Sim, mas para quem assistiu, podia ter um plot twist, entendeu? Podia ser outra pessoa com a mesma camisa e tal. A série. Podia ser... Por um momento eu pensei que fosse aquele outro amiguinho dele. O que era parecido, que era magrinho que era também. parecido. Mesma carinha de Ellen Page, assim, né? Exatamente. Então, assim, era. Eu tô falando da perspectiva de quem tá vendo, né? Que poderia ter esse tipo, opa, não foi ele. Mas sim, na primeira vez da polícia, ele mostra ao pai a filmagem, né? Câmera de segurança da cidade, que ele esfaqueou a menina de fato e tal, e mostra os takes. Esse horário você estava aqui com ela, esse horário você estava aqui com ela. Então, assim, era muito difícil, eram provas robustas. Mas a série ainda assim foi se desenrolando e tal, e tem várias questões com a família, com os colegas, né? Porque ele sofria bullying na internet, não sei o quê. Enfim, tem todo um porquê, que é exatamente isso que a gente vai conversar aqui, mas esse é o enredo. Tá. Então a gente falou um pouquinho disso, né? Mas a série ela pega muito nessa questão de família, coisa e tal, mas ela pega muito nesse ambiente que chama de machosfera, incel, red pill, que a gente até já conversou aqui um pouquinho. Dentro disso, aí o Raça, eu acho que talvez possa responder, ou a Mal também um pouquinho. Como é que vocês acham que foi essa visão que ele jogou em cima dessa questão da machosfera? Porque eu acho que, por exemplo, um crime daquele deve ter 99 motivos sociais, além dessa questão, que podem levar, mas o filme condensou tudo em cima daquilo, como se aquilo fosse um principal problema. Até vejo, por exemplo. Mas o filme, ele não foca no negócio do Red Pill, do incel, como se ele fizesse parte desse movimento, tá ligado? A menina é que tava chamando ele disso, chamando ele de incel, pá, não sei o que lá, porque ele... E tipo, é um negócio foda, né? Tipo, ele admite pra a psicóloga lá que ele, tipo, depois que vazou um nude dela no colégio, ela ficou mal, ele achou que, tipo, por ela estar mal, ela podia dar uma chance pra ele, e aí ele quis respeitar ela, tipo, chamou ela pro baile, ela disse, velho, eu não tô desesperada assim, tá ligado? Esse ponto, Então, assim, a mina bullied ele, hard, tá ligado? Tipo, ela praticava bullying com o moleque, tá ligado? E aí, quem fala do negócio, tipo, é a menina que usa a terminologia do Red Pill Exploding, do Kidney Bean, tá ligado? Tipo, do incel, saca? Tipo, é ela que insinua que ele é essas coisas, tá ligado? E ele fala, pô, nem sou isso aí. E é o filho do detetive que aponta pro pai, diz, pai, é o seguinte, os emojis têm significado, certo? Isso aqui isso aqui ela tá usando
chamando ele de Red Pill. Ele disse, mas o que é Red Pill? Ele disse, aquele negócio da Matrix tipo, é o movimento dos homens que, tipo, vem, é o Truth Movement, tá ligado? Sim. É... E chega até um momento que a policial fala de Andrew Tate, né? Também. Sim. Lá é aquela parada de Andrew Tate. Só que isso não, tipo, não é para linkar direto, é só que tipo, os adultos só vão saber o que é isso por Andrew Tate, mas as crianças não sabem nem quem ele é e tipo, não estão nem aí. Sim. Aí tem um monte de coisa que dialoga com a cultura que a gente está vivendo. O menino, a gente não sabe exatamente se ele era essas coisas ou não, mas ele termina virando um símbolo disso, né? Quando o pai vai comprar uma lata de tinta lá na loja, no último episódio isso, né? Ele vai comprar uma lata de tinta, aí um dos atendentes diz, eu sei quem você é. Você é o pai do menino, né? Aí ele fica meio assim, ele diz, não se preocupe não, nós estamos do lado de vocês, tá ligado? Nós sabemos que essas câmeras foram manipuladas e não sei o que lá, não sei o que lá, tipo, ou seja, toda uma conspiração e pá. É bem aquela parada daquele Roger Elliott, né? Que virou o herói dos incel. Mas eu acho que vamos circle back um pouquinho, só para a gente definições. Vamos definir para o pessoal que está nos assistindo. Vamos definir o que é incel, o que é que, né? Brevemente, para que a gente consiga entrar nesse assunto, para não ficar uma coisa muito... Por favor, Mal, por favor. Então, incel é o celibatário involuntário, ou seja, aquela pessoa que gostaria de ter relações sexuais, mas não tem. Virgão. É isso, né? E aí... BV. É o quê? BV. É o BV, né? Então, só que tem só a título de curiosidade, né? Essa terminologia, incel, foi cunhada por uma estudante nos anos 90, chamada Alana, estudante canadense, que, na verdade, ela quis criar um grupo de suporte para pessoas que tinham dificuldade de arrumar relacionamentos. E aí ela criou esse grupo, ela mesma fez a programação do site, que era como é que chama? Na internet. HTML. Enfim. E aí, esse negócio depois, a galera gostou do nome e deturparam, né, o nome, colocando a culpa desse celibatário involuntário nas mulheres unicamente. Tipo, são os caras que culpam as mulheres por não quererem eles, ou seja, são os indesejados, os rejeitados. E é tudo culpa das mulheres. E aí isso se desenvolveu para... E errado não tá, né? Para Red Pill, não sei o quê, para aqueles argumentos do 80-20, né? De tipo, 80% das mulheres querem apenas 20% dos caras, e é injusto com a galera e tal, e fica todo mundo boiando, e mulher só quer saber de dinheiro, e isso aí se degringolou desse incel, assim, que foi uma das primeiras definições desse negócio que essa menina... Tá, já que você tocou nesse assunto, eu acho uma pergunta primeiro para a Mal, porque eu acho que ela vai dar um tom interessante para isso. Você acha que essa teoria do 80-20 é real? Mal. Depois você pode dar a sua, tá, João? Fique à vontade. Pô, é difícil avaliar um negócio assim sem dados, né? É tipo um tiro no escuro. Mas baseado unicamente nisso, de que tipo as mulheres querem 20% dos caras. Quem são os 20% dos caras? É o cara que é o quê? Necessariamente, entendeu? Você tem que categorizar pelo menos isso. O que são 20% dos caras? Rico. Bonito. Rico, bonito. Bonito. Famoso. O embaixador aí, ó. O que mais? Cheio de gado, cheio de cabeça de gado atrás dele, um homem rico na fazenda aí, ó. Cheio de gado, rico, bonito. O que mais? Gentil. Não, aí já perdeu, o João já começou a perder. Isso aí não entra no... porque a questão é o seguinte, não é que a mulher... Beleza? Porque não é que a mulher tá, pelo menos a teoria, não é que a mulher tá se relacionando, mas é que ela quer, ela deseja. Então por isso que ela tá só na parte superficial da coisa, pelo menos a teoria fala.
Mas não é que, tipo, ela tá se relacionando ou namorando com 20% dos caras, mas ela quer aquele cara de forma superficial. Superficial você consegue ver beleza, fama e dinheiro. É o que você consegue mostrar de superficial. Não, sim, beleza. Superficialmente, isso já chama atenção, né? Uma pessoa que é bonita, isso Sim. chama atenção de qualquer pessoa, né? Sim. Não precisa fazer nenhum experimento, isso aí todo mundo sabe. Quem tem beleza chama atenção. Agora, daí a se relacionar, entra muitas outras coisas em jogo. Obrigado. Sim. O que você acha, Rasta, disso? Você acha que é uma coisa real? Você acha que é uma coisa que... Eu não sei, na verdade, o que a Mal definiu, assim, Cara, mas... É óbvio que uma percentagem... Eu não acho que é real, não. O que foi? Não, relaxa. Não é que eu sei, não. Acho que é real, não. Vai! É claro que uma percentagem 80-20, assim, tá, 80-20, é muito redonda para ser algo real. Mas ela então de repente não é real. Pra ser algo literal, assim, tá entendendo? Tipo, é 80-20. Isso aí quer dizer, tá, tipo, isso é mais uma das maneiras de você expressar o princípio de Pareto, certo? A distribuição de Pareto. Deixa eu dar um caldo nessa mulher aqui. E aí... Pra desfazer a merda que você faz. A gente vem aqui. Pode prosseguir. Bota ela de volta aí, vai. Aí... Absurdo. A distribuição de Pareto é mais ou menos uma das maneiras de você expressar ela. 80% dos efeitos vem de 20% das causas, tá ligado? Tipo, 80% da música no mundo, ouvida no mundo, é feita por 20% dos artistas, tá ligado? 80% das mulheres estão atraídas a 20% dos caras. Isso é uma aproximação justa de se fazer, certo? Parabéns. É uma aproximação justa de se fazer. O que você faz com ela, tá entendendo? Tipo, aí já não é mais comigo, tá entendendo? Mas sim, as mulheres normalmente são atraídas por uma minoria de homens, né? O meu nego mesmo, no nosso Rasta and Up, quando ele faz o Achados e Perdidos de Assis, ele comenta lá o axioma do gado, que foi justamente como Sim. ele e o DJ Castelinho foram parar numa boate GLS. Isso, naquela época chamava GLS ainda. Porque era uma coisa bizarra. Você ia na balada, tipo, hétero, né? E na nossa época... E era tipo assim, a maioria da mulherada queria os caras que estavam no camarote, coisa e tal. Não adiantava você chegar nas meninas, você não tinha dinheiro, você não eram os bonitões. Só que a gente percebeu que quando você ia nas baladas, que eram mais ou menos baladas GLS, você tinha uma diferença gigante, porque ia muita mulher, que era uma balada que você não tinha homem chegando, pegando e apertando, e basicamente não tinha homem. Porque o homem que tava lá não estava interessado nelas. Então era uma parada muito tipo assim, porra, velho, você chegou, conversou com a menina, vai acabar rolando alguma coisa. E a gente chamou isso de axioma do gado. Isso aí. Então é tudo uma questão de proporção, né? Quanto mais... Por isso que é difícil dizer esse negócio 80-20, mas assim, é certo que mulheres se atraem por homens que tenham beleza e tenham um certo porte, tenham um comportamento mais, né, elegante. Obrigado. Porque uma coisa também sobre esses dois casos, tanto o caso da série quanto o caso do Elliot Roger, né? Sim. Roger, esqueci agora já o nome dele, mas que foi o estopim, né, lá em 2014, desse movimento incel e tal, e até hoje ele fica ressoando aí como herói dessa galera. Porque incel é o quê? É o tarado psicopata, né? São os tarados psicopatas, se for para definir. Não é necessariamente tarado psicopata, tarado psicopata. Só, tipo, deu todo um arrodeio para falar uma merda dessa, né? O tarado psicopata. Ah, não? Então como é que você define essa criança da série e o Roger Elliot? A criança da série não é um psicopata, velho. Não? Não.
Não? Não. Não. Se ele fosse um psicopata, ele sequer ocorreria para ele, tipo, admitir, plead guilty no final. Meu filho, aquele menino, ele era psicopata, sim. Não, é um menino com raiva. Um menino com Tu muita acha raiva. que todo mundo que tu acha que todo homicida é um Jeffrey Dahmer? Não, ele tinha, mas na série dá pra você Mas avaliar. aí nem todo psicopata é um Jeff Dahmer. Raskolnikov era psicopata? Não. Então, Não, mas calma. fez bem pior do que o menino. Veja. Mas calma, não tô certo, meu irmão. Custa você pegar como mulher agora e dizer, sabe uma coisa, Rasta? Está certo, tô falando merda aqui. É porque você Não, mas aí ela vai deixar de ser mulher. Porque mulher fala assim, de não parar. vai Você fazer. não para de falar. Não vai fazer. Tu fica Vai, o tempo vai. todo, não consegue parar de falar. Uhum. Tanto é que Fala aí. você assistiu o terceiro episódio? Assisti tudo. Ah, foi mesmo? Parabéns. Então você viu o que ele falou para a psicóloga, né? Sim. Então, ele estava o tempo todo se justificando que ele não tinha violado ela sexualmente. Eita, chegou turbina de avião. Chegou? Onde ele tá aqui? Ele tá aqui, deixa eu ver se eu posso. E aí, estão me ouvindo? Diga aí. Eita. Tá rolando Tá rolando a gente tá te ouvindo junto com o avião da TAM decolando. Peraí. E agora? Agora. Não. Não. Tá muito Caraca. Muito doido esse negócio. Tá travando muito aqui pra mim, velho. A presença de a minuto alguém queria, tá ligado? Eu não sei o que porra é isso não, velho. É só no StreamYard mesmo. Atendi o dia todo aqui, pô. Eita. Tu tá no laptop, é? Agora sim. Consegui entrar por ele, mas... Agora deu certo. Botei aqui uns bagulhinhos ali no. Agora foi a botou magia. aí um... Foi a magia do jogo ali, ó. Ah, pensando aqui. Mal, E aí, estão faz me ouvindo essas agora? perguntas que tu- Faz Tamo essas ouvindo. perguntas. Faz Aí. essas perguntas, tuas análises aí agora com o César, para ele poder falar da série adolescente. A gente já entrou na série aqui, César, e a gente comentou algumas coisas, fez um resumo, e a gente estava falando um pouquinho da questão do 80-20, né, daquela cultura 80-20 que fala se isso é real ou não, e aí a Mal tem algumas dúvidas e algumas certezas também que ela queria compartilhar com a gente. Ai, saco. Sabe o que é que acontece nesse programa, César? Esses meninos ficam se juntando contra mim. Entendeu? Oh, meu Deus! Aí eu fico tendo que, tipo, gritar. O menino da série adolescente pensava a mesma coisa. Menino da série adolescente. Primeiro que tu não consegue parar de falar, pô. É um negócio impressionante, parece uma mulher. Cara, eu tô travando pra caralho aqui, velho. Vocês estão travando muito pra mim. Vocês estão me ouvindo aí? Tamo A ouvindo. gente tá te ouvindo normal. Então demorou. Vamos embora. Vou no áudio. Mete bronca aí, Mal. Lá ele. Não, então, aí a gente já tinha entrado na série. Eu fiz um resumo aqui do que aconteceu na série, a parte do menino e tal. Aí João falou, sei lá o quê, mas o ponto que eu tava falando agora era da entrevista dele com a psicóloga, que ele pareceu, lembra do terceiro episódio? Que ele pareceu focar muito no fato dele não ter agredido ela sexualmente, né? Ele falou, não, mas eu nunca toquei nela, não, mas eu não sei o que lá. Aí ela pressiona ele um pouquinho mais e ele solta aquela frase, né? Não sei por que o policial queria entender o que é que eu fiz. Tipo assim, ele assume, né, naquela frase, só que parecia que ele estava desconectado da realidade, porque ele estava mais preocupado em não ter abusado dela sexualmente do que ter matado ela. Tanto é que a psicóloga reforça, ela está morta, ela morreu. E aí ele confronta ela perguntando, por que você está falando desse jeito? Eu sei que ela está morta, não foi isso que eu quis dizer. Porque eu estava fazendo o caso aqui de que ele tem uma certa psicopatia, sim. E João está dizendo que ele não era psicopata. Só que eu acho que sim.
Principalmente pela dissonância cognitiva que ele tem da realidade. Isso ficou muito claro na entrevista com a psicóloga. Veja, para falar de psicopatia, eu estava falando antes na historinha do garotinho lá, sobre as neuroses, né? As neuroses é o que o povo normal, somos todos nós normais. A psicose é de onde vem o delírio, né? É aquilo onde o ego do sujeito, ele tem ali uma cisão diante da estrutura mesmo. Então, por exemplo, os esquizofrênicos, eles são psicóticos, né? E há realmente dentro da estrutura da psicose, e aí do ponto de vista analítico, tá? Essa cisão com a realidade, né? Como o ego ele não opera, algo tem que ser colocado no lugar, né? Então o próprio sujeito cria a realidade, por isso que ele escuta vozes e tudo mais, né? Eu não sei se o moleque era psicótico, eu não sei. Porque, bom, primeiro que para diagnosticar alguém assim com uma psicose diante, né, enfim, do DSM, OMS e tudo mais que tem por aí, é uma área da psiquiatria que é necessário inúmeros testes e tudo mais que dava para ver que não mostra na série, né? Mas, claro, a gente está aqui levantando hipóteses, né? Uma coisa é certa. Até porque eu nem sei definir tecnicamente o que é uma psicopatia, entendeu? Não tenho esse nível técnico. Eu tô falando assim, que ele não era uma pessoa... ele se transformou numa pessoa monstro, né? Não uma pessoa normal. Agora, as causas a gente pode começar a discutir. E também, mal, ninguém é obrigado, né, a saber como é que define o psicótico, não. É realmente uma área muito nichada da psiquiatria. Agora, do ponto de vista psicanalítico, é certeza que a estrutura dele é uma estrutura perversa, né? Então, eu estava falando lá da estrutura do neurótico, que tem dois tipos, do histérico e o neurótico perverso, né? Que é onde entra a perversão. É como se fosse assim, o desejo dele não tem lei. Tá? Não tem lei. Ele não tem o que a psicanálise da primeira tópica lá do Freud, lá atrás, Antigona, chama de superego, né? Ele não tem algo que impera ali, ele não tem nada que o pare, tem nada que filtra ali, né? E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.